Marketing, the podcast. Apoio Bananalhama. Inteligência artificial, criatividade de verdade e soluções reais para transformar seu marketing. Chega de perder tempo criando conteúdo, nós fazemos isso por você. Saiba mais em bananalhama.com. Fala pessoal, boa tarde, quase noite, eu olhando aqui um pouquinho para fora. Para quem não sabe, eu estou aqui na cidade de Ourinhos e aqui, pelo visto, escurece um pouco mais tarde. Bruno aqui, o host do Marketing The Podcast. Marketing The Podcast, como sempre, aí na sua quinta temporada, tá? A gente está aqui no nosso terceiro episódio da quinta temporada do Marketing The Podcast. Eu adoro. Eu adoro conversar com as pessoas, vocês sabem muito bem. Gosto muito aqui porque justamente eu aprendo, né? E com o que eu aprendo, eu levo também para nossa audiência que está sempre aí conversando com a gente. Hoje é um episódio que muito gosto do tema, muito gosto dos produtos, tá? Então, carinhosamente aqui, a nossa convidada encaminhou, né, aqui para a gente produtos da LIT. Então, para quem não conhece, aí LIT Brasil, tá? Depois a gente vai deixar aí o site, vai deixar as redes sociais, vai deixar tudo para vocês. Mas é um episódio que eu gosto bastante com tecnologia. Eu adoro fone de ouvido. Para quem não sabe, eu compro fone de ouvido a cada mês. E fico testando fone de ouvido. Eu adoro ter minha necessaire de devices aqui com diversos fios, carregadores e tudo mais. São coisas que eu ando para lá e para cá. E hoje a gente vai falar disso, mas não só disso. A gente vai falar de pautas super importantes em formato de aparelho, em formato também de marketing de uma das principais empresas aí do mercado, né, de devices de áudio, mas também de recargas elétricas e por aí vai, que a gente vai para cima disso. Bom, com vocês aqui nesse episódio, a gente vai ter a Amanda Rodrigues, que é gerente de marketing da LIT, marca de eletrônicos e acessórios, atua na área de marketing e comunicação há 18 anos. 18 anos, Amanda. Me vejo nisso. Convivência na indústria de bens de consumo e acessórios de informática. É especialista em comunicação para desenvolvimento de produtos, posicionamento de marca. Vamos falar de branding, pelo visto, bastante, já que também construção de marcas, estratégias digitais, gestão de influenciadores. Alô, influencer! Hora de ouvir aqui o episódio e criação de conteúdo. Amanda é formada em comunicação corporativa e tem MBA em marketing pela Business School São Paulo. E hoje o episódio é sobre headphones, a fonte de energia para veículos, as estratégias de comunicação da LIT para o Brasil. Amanda, seja muito bem-vinda! Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui. Já garanto que o áudio daqui, ó, te ouvindo, tá perfeito, tá muito bom. Espero que o meu também esteja. E é isso, é um pouquinho aí de tempo na estrada, né? Especificamente nesse mercado, né? Que é tão dinâmico. E aí, espero contribuir um pouquinho aqui com o nosso bate-papo. Você não contribui um pouco, Amanda, você contribui demais. Na verdade, você vai ter uma grande audiência aí se inspirando no que você vai falar, querendo conhecer um pouco mais da LIT, mas principalmente conhecendo um pouquinho da Amanda, né? Como a Amanda pensa em marketing. E aproveitando isso, já que a gente está aqui, a gente não está na Faria Lima, não está usando a nossa camiseta polo ou o nosso coletinho, quem é a Amanda fora da hora de trabalho? Já passou das 18, hein, Amanda? Caiu a caneta. Olha, eu sou o tipo de pessoa acadêmica, eu estudo, né? Eu acho que trabalhar com marketing deu esse viés para minha vida particular também.
e nos últimos tempos estudando neurociência para entender não só o mundo que a gente trabalha de comunicação, mas também o mundo pessoal, né? Como que funciona nossa cabecinha aqui, nosso cérebro e todos os mecanismos. E acredito muito que no dia a dia, tudo que a gente faz, a gente acaba agregando, né? Agrega em todos os lados. Então, desde o contato com o meu cachorro, que daqui a pouco ele começa a latir ou chorar, porque eu estou trancada aqui, na prática de esportes, em todas as interações aí que a gente tem no dia a dia. Adoro cachorro, tá? Se os seus cachorros aí, ou cachorro, os cachorros, porque no meu É caso o são as cachorro cachorras. que Eu tenho vale duas por Shih uns Tzus. 5. É Você um tem qual beagle cachorro? meu. É um O Snoopy, beaglezinho? um beagle. Bonitinho, bonitinho. Gostamos. Cachorro, para mim, deveria ser eterno. Concordo. Concordo. Deveria ser eterno. Daqui a pouco chega aqui a Lua e a Sol, as duas cachorras aqui da minha casa, aqui junto da minha mulher. E basicamente eu amo cachorro. Estava até conversando com um grande abraço, Bugarelli, um grande amigo meu aí da NBA, comentarista da NBA. Ele fala que ele ia ser veterinário e se tornou comentarista de basquete, mas que ele ama cachorro e que para ele, o cachorro dele, o LeBron, deveria viver para sempre. Concordo com ele. Um grande abraço, Buga. Para mim, o Snoopy Amanda. pode ser eterno. Não, com certeza. Ainda mais o Beagle. A gente teve um episódio no final da última temporada. A gente foi convidado pela marca do Snoopy, né? Ali para acompanhar, né? O Snoopy 75 anos, né? Pela Peanuts. E aí você falou de Beagle, eu lembrei do Snoopy, que a gente também fez aí, compareceu ao evento. Inclusive, chame a gente de novo, por favor, Peanuts, que a gente vai aí, que a comemoração é o ano todo. Chama a Amanda também, deixa ela levar o Beagle dela, que é um Beagle real, aí fazer algo com o Snoopy ali do lado. E vamos que vamos. E adoro pessoas estudiosas, viu, Amanda? Adoro pessoas estudiosas, Ai, vi um pouco seu currículo, xeretei, fiz o stalker, xeretar hoje em dá uma dia, stalkeada básica. né? Confessei minha idade no xeretar. Mas assim, a gente está falando aí do LinkedIn, então, poxa, LinkedIn é seu, parabéns, viu? Obrigada. Obrigada. E me fala, Amanda, como é que você chegou aí na LIT? Qual que é a tua trajetória profissional? Vi que você estudou fora, me conta aí um pouquinho. Conta aí para a audiência, né? Mas eu também quero saber. Eu acho que eu sou um pouco do marketing raiz desse setor, né, do varejo de eletroeletrônico. Eu comecei lá atrás, na época era a maior indústria de TV de tubo, já entregou a minha idade, e de aparelhos de som, né, aqueles complexos. E foi o start para eu me apaixonar pelo setor, por tecnologia, né, e por marketing, assim, né? Até na época eu era muito nova, eu tive a oportunidade de passar por outros setores, mas eu falei, não, marketing, comunicar, né? Como que a gente comunica tecnologia para as pessoas? Então, eu participei dos primeiros projetos, das primeiras falas de como se fala de um notebook pessoal para uma pessoa que nunca tinha tido um computador em casa, né? Era restrito ao trabalho. Então, comecei aí, e aí fui passando por diversas outras oportunidades. Eu acho que eu tive uma experiência bem forte, uma imersão muito intensa no mundo gamer, lá por volta de 2016. Fiquei até uns 5, 6 anos, né, em uma empresa especializada nesse setor. Ela também tinha a linha de eletroeletrônico e tal, mas acho que a linha gamer era o que fazia o coração pulsar e fez eu me apaixonar por por esse segmento. E aí veio junto com isso a gestão de influenciadores, né? E que eu acho que o mundo gamer trouxe isso muito forte para todos os setores, né? Essa paixão do público que também vira ali fã dos influenciadores. E isso levou eu participar. Eu estou falando meio que, né? Alguns steps Tá falando mais maravilhosamente rápidos, bem. E tá assim. falando de games. Para quem não sabe, eu sou um nerd, eu tô com uma camiseta aqui do Attack on Titan, a qual eu sou fãzaço, e ainda não mostro aqui no fundo, mas também o PlayStation 5, meus fones gamers, eu sou um gamer raiz. Te entendo. Vamos lá. Boa.
Eu sou admiradora, porque aí todo mundo, nossa, mas você joga? Não, nem Candy Crush no celular, não consigo. Mas apaixonada por ver, por estar no estádio, aquela vibração, aquela energia sempre me contagia, me empolga demais, né? E aí essa experiência que eu adquiri no mundo gamer com, né, principalmente com os influenciadores e todo o mercado, durante a pandemia eu tive a oportunidade de participar de um projeto grande de um varejo de moda focado em social selling, né? Então, saí um pouquinho da tecnologia, foi o pequeno hiato que eu tive fora de tecnologia, mas também trazendo algo que na época era super importante, que eram as vendas online, né? Geração de renda para as pessoas que estavam ali, né? Às vezes sem muita opção, né? O emprego acabou sendo prejudicado, tal. Então eu tive essa experiência que agregou muito mesmo assim na vida de uma forma geral, com criação de conteúdo, gestão de influenciadores. E aí, eis que há 3 anos atrás eu recebo o convite para participar desse projeto incrível que é a Lite. É incrível e o maior desafio, acho que de todos, né? Porque a gente começa uma marca do zero no Brasil, em um mercado de marcas internacionais, né? Então, acho que a tecnologia tem um pouco desse apelo, né, de ser reconhecimento mais internacional. E o nosso grande desafio, principalmente eu, através da comunicação, é mostrar que tem como a gente desenvolver produtos pensando no nosso público do Brasil, né? Da customizada, a brasileirada, né? E esse eu acho que é o nosso propósito, trazer muita tecnologia inteligente ali para o dia a dia das pessoas e falar no nosso idioma, né? Pensando nas dores da nossa população aí, que é continental, mas a gente consegue, né, pegar algumas particularidades ali e trazer para os produtos. Tem algumas coisas aqui muito legais que você falou, né? E eu me apaixono quando você fala do mercado gamer. Tem uma coisa que eu vou trazer aqui para o Marketing The Podcast, que até tempo, né, gente? O host de vocês aqui tem uma vida muito complicada, mas eu quero fazer uma série gamer aqui, né? Até a Lite está super convidada aqui a estar com a gente, tá? Mas uma série gamer aí do mercado em si. Eu ando acompanhando muito disso. O mercado gamer mudou até, bem dizer, o futebol hoje em dia, né? Com a Kings League, por aí vai, que para mim é o grande fenômeno do momento, né? Vamos falar dessa maneira. A audiência que está nos ouvindo, social selling, pessoal, nada mais é do que a empresa tem vários formatos, né? A gente fazer o social selling, mas a gente fazer com que, vamos supor que a Avon seja vendida ali de uma forma de distribuição pelas mídias sociais, tá? Então a gente ter ali vendedores ali do nosso produto, a gente disseminar o produto através de vários tipos de venda, vários vendedores online através de mídias sociais, tá? Basicamente é isso, né, Amanda? Me corrija se eu estiver errado, viu? Isso. Não, é exatamente isso. São o que a gente tinha antigamente de representantes de venda, agora representando as marcas através das redes sociais e criando ali conteúdos consistentes, né? É muito legal ver todo esse movimento, porque são pessoas comuns, né, que acabam se descobrindo ali através dessa oportunidade que as empresas propõem. Eu participei de um projeto da Nestlé que foi muito legal, onde combatia ali o etarismo, até, né, fazia com que profissionais que se aposentaram, profissionais aí que estavam se acostumando ao digital, tivessem essa oportunidade de trabalhar com suplementação alimentar com social selling. Foi um projeto muito bacana, assim, que a gente trabalhou, e faço muito questão de falar que eu participei desse projeto também, né? Então, eu conheço o social selling, e uma coisa que é legal também a nossa audiência saber o quanto que esse formato ele vende, e até aconselho aqui vocês, se vocês quiserem ver, no episódio da 4ª temporada tem ali sobre social commerce, que é outra vertente também ali do Mercado Livre também, com a grande Rê, nossa querida amiga ali, que também falou bastante sobre os projetos do Mercado Livre. Amanda, então você está me falando que é uma marca produzida no Brasil, certo? A Lite, perfeito? Desenvolvida.
desenvolvida. Tá. Me conta um Isso. pouquinho dessa marca, me conta um pouquinho, porque eu tô apaixonado, Amanda. Na verdade, assim, como eu falei, eu compro direto fone de ouvido, eu compro direto vários cabos, eu tenho realmente, assim, estava na minha lista de compras e vocês me mandaram carinhosamente aí o fone de ouvido, que é lançamento de vocês, é uma linha nova, né, pelo que eu percebi que era lançamento de vocês, vi os vídeos, quero que depois você fale de posicionamento, que você fale de muita coisa, que eu gostei de muita coisa, mas eu acho legal que vocês estão ouvindo aqui eu falar com vocês, eu tô com o fone aqui da Lite, né, o wireless, e eu fico impressionado com o cancelamento de ruído, fico impressionado com o balanço de áudio, a profundidade de áudio, não deve em nada e é muito superior a muitos fones que eu tive, tá? Então, e também os cabos que estão aqui, cabos hiper reforçados, não sei se vai dar pra gente mostrar, mas são cabos hiper reforçados aqui até com fibra, né? Para não estourar. Gostei bastante. Para quem não conhece, também não me conhece, eu tenho sempre um fone de fio e aqui com cabo reforçado também, para quando acaba a energia dos meus fones, tá? Então, seguindo aqui, por favor, Amanda, fala um pouquinho dessa hora da Lite pra gente. Bom, a Lite é novinha, a gente vai completar 2 anos em abril, mês que vem, estamos aqui ansiosos nos preparativos, e ela é uma marca independente, e como eu disse, o nosso foco é sempre a convergência digital, né? Então, acho que hoje o mundo moderno, o nosso dia a dia, ele muito que mistura todas as áreas. Então, eu passei o dia inteiro em um cômodo da casa, no escritório, trabalhando com um fone de ouvido, eu subo para um lugar mais reservado, né, para a gente bater papo aqui sem a intervenção do Snoopy, com o mesmo fone de ouvido, vou para a academia e uso o mesmo fone de ouvido. Então, tudo isso, além do conforto que a gente precisa, da durabilidade, a gente precisa também de uma bateria de longa duração. Então, o que a gente propõe? É sempre ter esses detalhes em cada desenvolvimento de produto. Então, a gente tem uma linha de áudio com headphones, igual os que a gente está usando, fone Bluetooth, né, TWS, que são os pequenininhos, mais intra, caixinhas de som também com bateria com uma longa duração e microfone para o uso híbrido, né, pensando nessa convergência. Então, você pode não só curtir uma festa com a caixinha, mas você pode também fazer uma reunião, se você não quiser ficar de fone. Então, a Lite tem esse foco. E aí, a gente também entrou num desafio do mercado de energia sustentável através dos carregadores de carros elétricos, né? Então, hoje, quando a gente vê os números, todo mundo acompanha a necessidade, né, da gente se preocupar mais com o meio ambiente, reduzir a emissão de gases, e aí os carros elétricos são uma super ferramenta para isso. Talvez não seja tão acessível ainda, aos poucos vai se tornar acessível, mas o que a gente traz, né? Qual que é a nossa proposta com os carregadores? É ter diversidade para que desde o motorista do aplicativo tenha acesso a um carregamento rápido e portátil, prático e seguro, né? Porque a gente às vezes está falando ali de uma adaptação da estrutura da rede elétrica da sua casa. Então, você não pode colocar um produto que não tenha garantia, que não vai te dar suporte, né? Então, a Lite chega com todos esses propósitos, com todos esses pensamentos, né? Sempre pensando em como oferecer mais benefício com um preço acessível. E aí, às vezes, né, as pessoas escutam isso e falam assim, Amanda, mas a Lite não é o produto mais barato. Porque, às vezes, não é viável, mas a gente está oferecendo mais benefício, a gente está sempre preocupado ali com o que realmente vai impactar no dia a dia das pessoas. Acho muito legal, né? Isso que você está falando. É muito bacana, porque a gente vai falar um pouquinho aí de ano de COP30, né, Amanda? Ano de COP30, né? A gente não pode esquecer disso. E ano de COP30, a gente está falando aí de energia renovável, está falando de muita coisa. A gente vai bater bastante nisso, viu? Bastante nisso mesmo. Um ponto super importante que eu quero bater com você aqui. Quando a gente fala de 18 anos de comunicação, é bastante tempo, né, mano? É bastante tempo. Me fala um pouquinho dos projetos que você mais gostou de liderar.
Me fala um pouquinho aí do seu dia a dia, do que você mais gostou de fazer. Me conta um pouquinho. Eu acredito que o desafio mesmo de comunicar nos dias atuais e tentar, né, alcançar o máximo de pessoas, né, que seria o ideal, eu acho que já é um marco histórico, assim, né? Porque as pessoas acham que existe uma fórmula secreta que você vai viralizar e que você vai se tornar a marca desejo, você vai chamar o influenciador X que vai conseguir fazer. Não, não é. Nos bastidores existem muitas outras etapas, né, até a gente chegar ali. Então, eu aí vem a lição muito do mundo do gamer, que é a gente atuar em mercados, né, então a gente buscar mercados, buscar nichos de mercado, nichos de audiência, que tenha sinergia com a nossa marca, né. Eu gosto muito da questão da conexão, porque pessoas vendem para pessoas, pessoas se comunicam com pessoas e o relacionamento, né? Então, eu acho que buscar esses marcos de conexão que gera identidade, para mim, é o maior desafio nesse momento, né? E aí, quando a gente olha para trás, meio que também teve isso, teve quando eu participei do projeto de trazer uma marca que já era mundialmente reconhecida, né, trazer para o Brasil uma marca mundialmente reconhecida com um valor mais alto do que o brasileiro estava acostumado, mesmo sendo em um nicho de amantes dos jogos, bem super específico. Eu acho que isso também foi um desafio que hoje eu também trago todos os aprendizados, né? No meio da pandemia, ensinar as pessoas a vender através das redes sociais, e que aí envolve muitas questões pessoais, né? De disciplina, desinibição, autoconfiança. Então, eu participava muito dessa parte de recrutamento e de treinamento dessa galera. Então, eu acho que isso também abriu muito a minha cabeça para hoje eu conseguir pensar em campanhas, em tudo que se trata da LIT de uma forma mais humana, sabe? De uma forma mais no detalhe, talvez. E é legal a gente falar sobre isso, né? Porque quanto da nossa experiência não evoluiu, né? Quanto que a comunicação não evoluiu nesses 18 anos, né? Vamos colocar de sua carreira. Minha aí, eu não vou confessar a idade, tá? Já falei aqui de xeretar, então não vou mais confessar a idade. Já está quase lá entregue. Não, já tá quase lá entregue, já tô beirando meus 40 anos, Amanda, então já, já tem muita coisa. Mas, assim, é maluco quando a gente vê a importância que os devices pegaram no mercado de comunicação, né? E o quanto que a gente vai fazendo hoje uma educação através da comunicação, quanto que hoje é tão importante para a gente, né, Amanda? A gente pegou o quê? Bolha da internet, né? Pós-bolha da internet. Bolha da internet, o Orkut tinha conta no Orkut, mano? Tinha. Pergunta para a audiência, como seria o marketing se ainda o Orkut fosse rede social para comunicação, né? Nossa, uma comunidade ativíssima ali, ó. Ia estar super ativa a comunidade lá. Não vivo sem meu headphone. Exato! Será que E aí, teria inimiga do fim. patrocínio para a comunidade? Será que eu não vivo sem meu headphone? Lembra disso? Exato. Seria maravilhoso. Uma boa pergunta. Vou jogar aqui como que seria a questão, vou jogar para a audiência. Como que seria o mundo com o Orkut, né? E a gente volta aí, acho que até usando esse exemplo, a gente volta um pouco a gente falar de comunidades, né? Você falou muito bem, inclusive, chutando já o balde aqui do roteiro. Mas você falou aí um pouquinho de Orkut, e eu fiquei pensando, Orkut, a coisa mais forte do Orkut é a comunidade. O que é mais forte para uma marca e uma comunicação hoje em dia? Falar com a comunidade, né? Eu acredito nisso, Bruno. Eu acredito muito, né? E aí, até às vezes, eu peço licença para falar com algumas comunidades, assim, porque eu. Aqui você tem tapete vermelho, Amanda. Aqui você tem tapete vermelho.
No mundo gamer, eu sei que eu falar de comunidade, todo mundo vai entender. Ah, comunidade de Counter-Strike, comunidade de Valorant, tipo, tá em casa, né? Ninguém vai estranhar. E aí, às vezes, eu vou, né? A gente acabou de participar de um evento super bacana de beach tênis. Será que eu posso falar que eles são uma comunidade de beach tênis? Aí eu já fico meio assim, meio tensa. Mas eu acho que o que significa isso para mim é eu aprender com eles como eles querem ser tratados, né? E aí, eu entendendo isso, eu vou saber como os meus produtos podem ajudá-los no dia a dia, né? Então, eu acho que essa troca, quando a gente fala de comunidade, para mim é importante e é um dos pilares que eu trago aqui para a construção de marca, sabe? Ou seja, a gente está falando de micromomentos, né? Esse papo aí de beach tênis também rolou bastante nas minhas últimas semanas, tá? Ah, você É, também está entrando nesse universo. Fale mais sobre isso. a minha esposa, a noiva, a quase esposa que passou aqui atrás agora há pouco, ela foi pro beach tênis. Agora. Legal. Ela joga, mas também foi um papo. Assim, a gente está até um abraço para o Marquinhos, amigos do mercado, mas eu tô dentro, né, da comunidade do Amigos do Mercado. Inclusive, eu lidero ali uma comunidade dentro do Amigos do Mercado, acho que é o maior network do Brasil aí, um network gamer, né, uma comunidade gamer a qual eu lidero. Tem outras XPTO ali, mas todas se conversam no beach tennis, que é uma comunidade apartada, que de um pessoal que joga eu considero um tênis meio que com futevôlei, mas que todo lugar agora tem para network, se tornou o novo futebol de quem não joga futebol, né? E aí tá aquela Sim. coisa, como que a gente, agora eu já estou ouvindo sobre pickleball, né? Um pouquinho É, ali. tem uma nova modalidade surgindo também, já estou me inteirando sobre ela. E aí a gente vai indo, mas é muito maluco quando a gente olha e fala: meu, beleza, onde esse público está? Quais são as terminologias que eles usam? Qual que é o momento de compra? Em qual estágio de compra e qual produto, no caso de vocês, eu vou encaixar na fase, né? É muito legal quando a gente olha esse comportamento, né, do consumidor. É um recorte, né? É um recorte que às vezes a gente consegue muito mais resultado quando a gente entende, né, realmente, quando a gente eu acredito também muito em experimentação, né? Então, a gente participar de eventos presenciais, estar com uma comunidade específica, a gente vai, no primeiro momento, a gente faz a troca ali, entender tal, e depois a gente já começa a customizar a experiência do produto, customizar a relação, né, para que vire aquela coisa mais orgânica e mais natural até, né? Agora, pegando um gancho nisso, vocês passaram por uma renovação de portfólio, pelo que eu vi. Pelo que eu vi, pelo que eu Então, recebi, né? processo. Então, assim, e nessa renovação de portfólio, eu vi um vídeo maravilhoso, gostei muito do vídeo que eu vi, tá? Eu sou apaixonada por Imagino, esse vídeo. foi você que liderou, né? Também essa parte do vídeo, achei que foi muito bacana, acho que ele deu uma cara mesmo do que vocês entregam em relação a produtos. Como eu falei, já virei fã, tá? Já virei divulgador Eba. da marca e por aí vai. Graças a Amanda, viu, gente? Por favor, aí, então, Lit, olhe que é um trabalho bem feito da Amanda e da Sing também, que me ajudou bastante nisso, tá? Sim. Quando a gente fala disso, de uma renovação de portfólio, quando a gente fala do go-to-market, né? Quando a gente fala aí da questão de lançamento, eu acho lindo que o marketing adora colocar N coisas, né? Terminologias são técnicas, tudo bem, mas a gente pode falar de lançamento, né? E Sim. aí a gente vai falar disso, e quando a gente fala disso, tem um mix de marketing que a gente precisa pensar. Então, se a gente vai pensar no mix de marketing, a gente vai falar sobre marketing, publicidade, tecnologia, vendas, a gente vai ter que olhar para tudo isso e pensar para o lançamento. Gente, não é fácil. Não é fácil. O papel do marketing, já diria Kotler, é facilitar a troca. Esse é o nosso papel, mas não é fácil. Como pensar isso, Amanda, em termos de um portfólio tão rico que abrange desde o fone de ouvido com fio,
desde o fone de ouvido wireless, o power bank, até um carregador elétrico. E aí a gente traz alguns dados que são muito legais para a gente embasar, né, essa fala. Agora saiu, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, sei lá, tá muito rápido a informação, da BYD trazendo um carregador de 5 minutos, Sim, né? Então, nesse carregador deles. E aí, quando a gente vai para dados, a gente está falando de um mercado que é o mercado de headphones, fones de ouvido no geral, que até 2029 vai ter um crescimento que bateu em 2024 273,54 milhões de dólares, vai subir para 937,67 milhões de dólares até 2029. E a gente está falando de um mercado ainda mais crescente, que está ali lado a lado, mas não tão lado a lado, que é o da questão da energia, de abastecer carros elétricos, casas elétricas, por aí vai desencadear muito, mas imagino que os carregadores sejam para carros. Então, assim, quando a gente vai falar isso, tem um mercado maior ainda, né? Que os carros, conforme os carros híbridos elétricos vão aumentando, sim. também, consequentemente, a tecnologia e também esses carregadores aumentam. Né? E imagino que está dentro de pesquisas e projeções de vocês. Como trabalhar um portfólio tão rico, com diferentes públicos tão diferentes, e sendo só uma Amanda? Com muitos surtos. Muitos surtos e tendo um suporte incrível ali de parceiros, né? Eu sou o famoso marketing de uma pessoa só. Então, se eu não tiver todo o suporte da Sing com PR, suporte da agência, suporte da produtora, suporte da equipe audiovisual, enfim, é muita gente dando suporte e dando pitaco, né? Eu sempre falo para eles que a gente está construindo juntos. Então, essa construção não é da Amanda, não é da Lit, é de todos os parceiros que estão ali, até mesmo os nossos canais de venda, né? Como a gente está começando, a gente tem um relacionamento muito próximo com todo mundo que envolve. É tudo muito fácil acesso, né? Então, a gente tem toda essa abertura, né? Também, a gente proporciona essa abertura e para a gente construir isso com zilhões de mãos, né? Fale você se estamos acertando ou não, se estamos no caminho, mas eu acho que apesar de serem produtos diferentes, né, quando a gente fala de acessórios, de gadgets, e fala de um carregador de carro elétrico, se a gente pensar friamente em um futuro até que meio que próximo, o carregador de carro elétrico vai ser um gadget. Então, talvez não vá, né? Talvez a gente chegue daqui a alguns anos carregar dentro de uma mochila ou dentro de uma bolsa. Não sei, a nossa já vai acompanhar uma bolsinha para você andar de um lado para o outro, e ele é um semi-portátil. Então, eu acho que a gente fala a mesma linguagem. Talvez a performance do produto ali fique por um carro, mas no carro a gente também precisa de um cabo para carregar o celular, né? Então, tudo meio que se conversa, Bruno. Acho que não tem muito distanciamento dos produtos, tudo se conversa. E aí, quando a gente pensa no consumidor, tudo traz praticidade, tudo traz uma conveniência ali digital, e o que a gente prioriza muito assim é a segurança no sentido não só da durabilidade, mas tipo de confiança. Poxa, conversa com a gente, né? Acessa a gente pelos nossos canais de comunicação. São 18 meses de garantia. Então, a gente tenta sempre ter isso claro para que facilite ali o entendimento e até mesmo, né, a compra de uma marca que não é conhecida ainda. Maravilhoso. E essa parte do carregador do carro virar um gadget, ele vai se tornar um post do Marketing The Podcast, tá, Amanda? Então, assim, eu vou colocar lá Amanda Rodrigues, tá? Então aí eu vou postar, se você permitir, obviamente, tá? Mas Opa, eu tá autorizado. acho que é uma fala, é um recorte aqui que eu acho que é muito válido, porque de fato, no futuro a gente vai ter isso, e não um futuro tão distante, né? Um futuro já bem real, né? É bem real. É,
a gente vê diversos incentivos, né, para produção e para venda. Óbvio que tem todo um processo de adaptação, né? Quando a gente está no dia a dia, a gente sabe que não é simplesmente pegar, comprar um carro e colocar um carregador qualquer dentro da tua casa. Não, a gente, né, quando a pessoa for comprar, tem que fazer todo o estudo, fazer o entendimento se a sua rede elétrica suporta, né, o carregamento, qual o tipo de carregamento que você vai querer. Então, existe também todo esse lado educativo ainda para esse setor, mas que não está muito distante de um conhecimento mais palpável, né? Acho muito legal isso, né? Porque como a gente falou, a gente está falando aí da linha Green Energy, né? De vocês, né? Isso. Provavelmente. E aí, quando a gente está falando da linha Green Energy, a gente está falando aí, considerando, ainda bem que vocês não mandaram a parte do carregador de carro, porque eu não tenho carro elétrico, tá? Ainda, Ainda. ainda, mas considerando o COP30, como eu falei, né? Considerando isso, qual que hoje, quanto representa a linha Green Energy em share da LIT no país, Amanda? Você tem algum dado para trazer para a gente? Quanto que isso é? Quanto hoje é importante a linha em relação a vendas para a LIT no país? Bom, informação de venda é confidencial, share, né, é participação de mercado, mas o que eu posso falar é que a gente tem uma visão de construir uma linha robusta, né? Então, hoje a gente já tem 2 modelos, né? Já tem um modelo de 3.5, que é um carregamento mais longo, e tem o modelo 7.2, que é um carregamento mais rápido, né? E em breve, novidades, assim, não sei se vai me matar depois se eu falar que a gente já vai ter novidade ainda esse mês, mas vai ter. E até o final do ano tem previsto também cobrir outras áreas nesse setor, pensando em carregamentos de carro, né? Então a gente tem aí todo um planejamento para deixar essa linha bem robusta e sempre levando muita informação de como utilizar essa tecnologia, né? Como tirar melhor proveito sobre isso. E é legal que você está entregando, que são, assim, basicamente é uma linha de muita importância para vocês, com uma projeção de crescimento grande, né, para vocês. Então, assim, é bem legal falar isso. A gente puxa muito aqui, dentro do marketing de podcast, uma questão de branding, né? Eu sou apaixonado por branding, tá? Sou apaixonado. Eu brinco muito que o mercado redescobriu o branding, né? Eu acho que o mercado nunca assistiu Mad Men, na verdade, então o mercado redescobriu, eu sempre falo para marcas que é investimento em performance, sim, mas a performance ela vai rodar em volta da marca, o que a tua marca faz com o público que ela conecta, né? Eu queria entender um pouquinho aí hoje, acho que são duas perguntas em uma, tá? Uma mais de organização, outra mais de branding. Você comanda essa parte da LIT, é uma operação gigante, né? Como comandar e como ter tantos fornecedores trabalhando em sinergia? Como fazer, como você disse, né? É um trabalho em conjunto, mas no dia a dia, aquela análise de dados, no dia a dia, aquele produto, qual que está performando, pontos de venda, o PDV, o e-commerce, como fazer isso, né? Como trabalhar e qual que é a importância, na sua visão, do marketing para isso? E aí uma outra pergunta, né? Falei duas, falei uma, depois falei duas, agora foram três. Planos, né? Para da LIT que você pode falar, tá? Da LIT em relação à ativação de marca nesse ano, né? Aí a gente já considerando, gente, parece que não, mas para marketing, quando a gente fala de ano, a gente chega em abril quase, já rodou muito do ano, né? Então eu já falo aí 25, 26, né? Como que tá para vocês em relação ao ano fiscal? Quais ativações? O que você pensa para a marca? E vamos lá. Bom, a parte de acompanhar aí todas as frentes, né? Acompanhar resultado, acho que basicamente. Eu sou meio neurótica, confesso, porque a primeira coisa que eu faço no dia é abrir dashes. Então, eu abro dashes, dou uma olhada, dou uma analisada, vejo o que está funcionando, o que não está funcionando, né, para tentar responder o mais rápido possível ali. É, e, e eu acho que a gente
vem conseguindo, né, nos últimos tempos, sempre uma boa performance nos produtos que a gente aposta mesmo, né? Então, quando a gente faz uma campanha de lançamento de um produto um pouco mais robusta, isso a gente consegue entender que vem a resposta, não às vezes não pensando só em venda, mas vem resposta também de reconhecimento, o reconhecimento da marca. Então, eu vou acompanhando todos esses pontos ali, né, em diferentes frentes de dashes de relatórios. E aí a segunda era sobre os planos, certo? Isso mesmo. Os planos. Bom, tá muito movimentado a Lixe esse ano, gente. O ano já começou assim com um grande surto e podem esperar frentes muito inesperadas. Ficou feia essa frase, esperar frentes muito inesperadas. Mas O pessoal ter, entendeu, Amanda. O pessoal entendeu. vamos ter novidades assim que vocês falam, nossa, mas que no final do dia ali tudo se conversa, né? Do mesmo jeito que eu falei que o carregador vai virar um gadget. Então, eu acho que a gente tem um ano bem promissor ali para as pessoas entenderem o nosso propósito como marca em diferentes tipos de produto em diferentes áreas, assim. Acho legal. Então, provavelmente vai ter muito evento, vai ter muita ativação de marca. Provavelmente aí pode ser que venham collabs, pode ser que venham ações, muito provavelmente, né? Com certeza, conexões com comunidades também tá bem garantido, assim, está nos planos. Queria a tua visão, Amanda. Você falou muito do mercado gamer, né? Mercado gamer, como eu disse ali, eu até guardei essa pergunta para agora, para poder ouvir um pouquinho mais de você. O mercado gamer, ele representa muito hoje em dia. O mercado gamer passou a Hollywood, né? Em relação à produção, em relação a lucro e tudo mais. Que era inimaginável para minha mãe, que me enfiava porrada, tá? Quando eu pegava e falava, não quero jogar até tarde. Tá? Não vou estudar, vou Mas ficar jogando. exatamente. Aí eu estudava para poder jogar mais. Mas o que hoje, como você vê esse mercado? E eu estou perguntando para a Amanda, profissional de marketing, tá? Obviamente que da LIT, imagino que a LIT tenha planos para isso, mas eu não vou falar sobre esses planos, porque provavelmente esses planos são internos. Mas como que a Amanda vê isso? Como que você vê essa ascensão do mercado gamer, Amanda? Como que você vê esse mercado ele mudando a cada momento? Eu não sei, antigamente comprar um teclado, Amanda, era uma besteira, né? Era comprar um teclado de R$ 25 na banquinha da frente. Hoje não, hoje tem um teclado que o WSD, por causa do CS, Tempo de acaba resposta, brilhando, com ou tempo sem de barulho. resposta. Exato. E aí você fala, cara, que loucura, sabe? E eu tive na CCXP esse ano, e a coisa que eu mais vi foi o mercado gamer e nerd pegando fogo, sabe? E aí eu te pergunto, como que você vê isso? Como que você vê essa ascensão da cultura pop em relação às empresas? Já que você comentou da comunidade e essa importância. Próxima pergunta, influencers, que também deve estar nessa questão, mas vamos por partes, como eu diria a Jack. Bom, eu acho que eu fico contente da valorização, de verdade, assim. É muito gratificante você acompanhar essa evolução e ver que pessoas que se dedicam tanto, assim, porque, Bruno, você acompanha também, você vê que o amor, a dedicação, a entrega é muito grande. De verdade, eu não presenciei isso em nenhuma outra área, tá? Então, é muito legal ver o reconhecimento, ver o investimento, né? Ver as oportunidades crescendo. Eu acho sensacional. E espero que cada vez seja mais, porque em contrapartida, todo esse crescimento reflete muito na profissionalização, reflete muito nos maiores cuidados, né, que os atletas precisam ter, porque, né, são atletas, na forma como também cria-se o respeito por eles,
né? E aí, quando eu, como agora uma marca não endêmica, né? Não sou mais a marca do 100% do mercado, tenho ali sinergia, mas não está 100% dentro, eu consigo olhar para eles e até mesmo associar a marca, mostrando o outro lado, né? O lado que não é o estereótipo, mostrar que eles precisam e que eles vão para a academia, que eles precisam do momento de foco antes do treino, né? Tem todas as outras etapas antes de se entrar num palco que está com o estádio cheio, né? Então, eu acho que o mercado gamer deu essa evolução super bem-vinda, né? Óbvio, sempre tem alguns exageros, que aí com qualquer mercado vai ter, mas abre uma frente para geração de empregos, né? Que não se restringe ao atleta, e sim toda a estrutura que o atleta precisa ter, o reconhecimento deles, né? E acho que basicamente seria isso, assim, minha visão do que acontece hoje. Eu acho muito legal da nossa função, né, Amanda? Porque a gente tem que estar atento a tudo que é tendência, né? Tudo que é tendência, tudo que movimenta no mercado, porque mexe com a nossa profissão, né? É muito maluco isso. Quando a gente olha, eu li agora uma matéria, já puxando o gancho também para influencers, eu li uma matéria que a próxima onda são influencers B2B, né? E não mais aquela questão. Eu tive uma oportunidade de estar na Digitalx, a gente foi patrocinador da Digitalx, né, por a agência que eu atuo. A gente foi patrocinador da Digitalx ano passado, e eu vi uma coisa muito maluca, que era B2B de um lado, era empresas de um lado e os influencers do outro dentro do evento. Era uma, como posso te falar, uma segregação por nicho. E um não conversava com o outro, e é muito bacana quando a gente olha e fala, cara, mas peraí, eles precisam se conversar? Quanto que para você, a tua visão, o mercado de influência é importante no seu dia a dia, nas suas ações? Como você vê isso? Né? A gente que viu esse mercado mudar tanto, né? Antigamente era a Hebe, olha eu falando de novo da idade, hein? Era a Hebe a minha influencer, tá? O Silvio Horário Santos. nobre, né? O Era horário nobre ali. novela das 9 da Globo, sabe? O protagonista, nossa, isso daí era A pilha na entrada do varejo, do supermercado. esses dias, Amanda. Eu tava no mesmo evento, eu tava lá e chegaram para mim e falaram: Olha, essa aqui é Maria Maria. Eu não sabia quem era Maria Maria. Eu não sabia. E a maior influenciadora de maquiagem, vendedora de maquiagem do país, mais que a Sim. Natura. Isso é um absurdo. Então, quando a gente fala disso, mas também eu vejo que tem uma falta de organização nisso, o qual nós, marqueteiros, fazemos. Como você vê isso? Você que lida com influências, você que lida com produtos, muito provavelmente aí no futuro você vai lidar com carros influencers dos carregadores, e a gente vai mexer com vários influencers. Mas aí é com É, você. é. Bom, a parte do influencer B2B já estou de olho, já está no radar. E é algo que está nos meus planos, não tinha como não estar, né? Então, eu acredito na estratégia com influenciadores, mas eu também tenho certeza que é necessário uma cautela, né? É o que eu comecei falando no começo. A gente precisa entender o nosso público, a gente precisa entender o que a gente quer comunicar e não comunicar e vender a qualquer preço. Eu acho que existe muitos filtros para se fazer, para se escolher um influenciador e a estratégia que a gente vai adotar, né? E eu acredito também, como consumidora, como usuária de rede social, que nós também, cada vez mais, temos esses filtros, né? E aí a gente vai segregando, né? Talvez a situação do evento que você falou, que as pessoas não se falavam, tem que se conversar e tem que ter troca.
para entender quais são esses filtros, para entender se é nosso público, para entender se quem que a gente quer conversar, atingir, né, com quem que a gente quer conversar e receber informação, tá ali em sintonia, né? Porque somos seres humanos, influenciadores são seres humanos, imprevistos acontecem, né? Então, como minimizar isso? Como não causar um impacto negativo, né? A gente tem uma brincadeira interna sobre reality show, que também é uma oportunidade, uma visibilidade incrível, mas é um risco incrível também, né? Então, eu acredito muito nas estratégias com influenciadores. A gente aposta muito isso no nosso dia a dia, mas sempre com alguns filtros e com algumas cautelas aí. Eu acho que é aquilo, né? Sem risco não tem ganho, né? A gente acaba tendo que arriscar muitas vezes. Eu acho que a tua fala agora foi tão boa que no final das contas eu brinco aqui que uma hora, internamente, que uma hora isso aqui vai virar uma aula de mestrado. Né? Porque um MBA, um mestrado, porque tem tanta coisa bacana para a gente ouvir. Isso me gerou alguns insights aqui, que se a gente está falando disso, quando eu vi num evento essa situação, tinha alguns estandes de empresas no meio. E aí eu falei, poxa, e alguns seguidores desses influencers correndo para lá e para cá. Aí eu falei, cara, mas os compradores são esses que estão seguindo os influencers. Os influencers, quem patrocina são as empresas, ambos não se conversam. E no final a gente vai voltar aqui, a comunidade, né? A comunidade. É muito legal falar disso. E você falou do mercado gamer. O mercado gamer vende muito porque hoje a gente tem a disputa de atenção, né? Se tem uma coisa que a gente busca é fugir do nosso dia a dia, né? Acho que até vi alguma coisa sobre a. Vi alguma coisa, vi bastante dados, mas eu sou uma memória horrível sobre a economia do escapismo. Né? Sim. Então, que só cresce. Então, a gente busca escapismo, o game acaba sendo um deles. E aí a gente está falando aí do mercado que tem uma atenção, você prende a atenção, consequentemente você consegue vender mais, né, mano? Entretenimento, né, Bruno? Eu acho que o mundo gamer trouxe, né? Acho que antes até da pandemia, o mundo gamer já proporcionava esse entretenimento, né? Você já passava horas e horas assistindo, acompanhando e investindo em quem você estava assistindo, né? Então, foi pioneiro nisso, né? E que trouxe para as outras áreas, assim. E eu acho que o que a gente não pode nunca esquecer é que quando a gente pensa lá atrás, né, a gente que tem uma certa idade, antes a gente tinha aquela piadinha, a grama do vizinho é sempre mais verde, porque as pessoas estavam sempre olhando para o outro. Hoje o outro está na internet, está principalmente nas redes sociais, e isso gera um espelho, né? Então, por isso que todo esse movimento que o mundo gamer começou e que hoje a gente tem, passando por social selling e passando por estratégias gigantescas com influenciadores que têm suas próprias marcas, tudo isso, na verdade, é muito olhar a grama do vizinho e admirar e querer e criar o desejo, né? Aí é muito legal, porque aí é uma aula de marketing, né, Amanda? Porque no final das contas, quando a gente olha ali, a gente fala de uma, sei lá, de alguns jogos que tem ali uma situação de Battle Royale, e nesse Battle Royale você tem o tênis que você queria usar, você tem quem você queria ser, você tem a sua persona, né, que é no nosso mundo Sim. chama persona, a quem goste, a quem não goste, né, de persona, mas a gente tem ali uma base de possíveis compradores de demonstração da tua marca, então uma medição da tua marca, né? Eu acho muito louco isso, porque eu vivo no 2K, né? Eu fã de basquete, eu vivo no 2K. Aí eu tô lá correndo com meu tênis Nike, Kobe Bryant, e coisas que no meu mundo real eu até tenho, mas eu tenho do jeito que tem lá. Então, no final das contas, a gente olha e fala, pô, quanto que para a marca você ganha de transição geracional, quanto que você ganha de visibilidade, né? E o mundo trouxe isso, você tem infinitas vidas, infinitos produtos, né, para isso. Isso. Amanda, tem uma coisa que eu penso aqui,
a visão da empresa. Como, voltando até para a LIT, tá? Como que a LIT, uma empresa que é especialista em produção de headphones, produção, cabos e tudo mais, vai para a parte de elétrica? Como que tem essa visão, um propósito da LIT? Como que a gente pode fixar um propósito da marca para o mercado brasileiro? Convergência digital. A convergência digital de você saber que a tecnologia está presente em todos os momentos do nosso dia a dia hoje, é inevitável, como a gente se apropria ela de forma benéfica, né? Como a gente se apropria dela de forma útil para trazer valor e trazer praticidade, né, para a gente ali no dia a dia. E marketing bem feito é facilidade, né? Sim. É facilidade. Então, A gente tem que facilitar, né? E a marketing informação, bem né? feito. Acho que é O gerar informação. marketing bem feito é aquele que não parece marketing, né, Amanda? No final. No final é isso. Amanda, tem uma coisa que eu gosto muito quando eu falo com alguns profissionais de marketing, e fica aqui um elogio, é quando fala com amor. A gente acaba sendo quase uma religião, às vezes, né, Amanda? De onde veio esse seu amor por comunicação? De onde veio essa... Falou, cara, vou trabalhar comunicação, vou trabalhar marketing, vou fazer bens de consumo, vou fazer trabalho XPTO, enfim, por aí vai. Quando descobriu? Fala até isso para que a gente, nossa audiência, tem muitos jovens que estão se formando, que estão buscando aprender e ir para a comunicação. Quando se formou? Quando se decidiu? Conta um pouquinho para a audiência. Olha, não tem uma história tão bonita, Bruno. Foi muito aleatório. Eu sou formada em turismo. A minha também. A minha primeira... olha, tá vendo? Então, realmente a gente é da mesma geração, né? Porque escolher turismo ali como primeira faculdade. Mas eu acho que eu fui aprendendo a amar a comunicação e, consequentemente, relações humanas, assim, né? Então, porque acho que quando a gente é mais novo, eu acho mais difícil, tá? As pessoas já saberem, ter essa ideia de que não, foi a base, por isso que eu falo que eu sou acadêmica, foi a base de muito estudo, para eu entender a complexidade das relações humanas e como, né, fazer bem, tentar fazer bem feita, né? Sempre, todos os dias, tentar fazer bem feito isso. E aí, quando a gente trabalha, como eu tenho uma oportunidade que eu acho que é muito rara de conseguir colocar em prática o aprendizado, né? Eu acho que quando a autonomia de estar numa empresa brasileira, né, liderando um marketing, uma comunicação de uma marca nova, te dá essa liberdade. Quando você trabalha em multinacional, você não tem tantas aberturas, tantas janelas para experimentar, para testar, né? Para defender as suas ideias. É um pouco mais engessado. Então, eu acredito muito nisso, de que foi um processo muito contínuo. Primeiro, óbvio, que eu queria ser turista e viajar o mundo. E aí, hoje em dia, eu tenho assim... Turismóloga, eu descobri depois. Hoje em dia eu ando até com meu anelzinho de turismóloga, só porque é bonitinho. Eu brinco com o pessoal, eu fui descobrir algumas faculdades na minha vida. Eu não queria estudar, a verdade é essa, Amanda, no começo. Eu queria fazer faculdade. E aí eu peguei e fui fazer um curso de turismo, lá no começo. Fiz um curso de turismo, cara, não é para mim. Aí eu fui lá, fui fazer direito. Aí depois eu fui para... Nada a ver. Aí falei, eu quero festa de faculdade do interior. Jovem. Aí eu fui fazer geografia na UFSCar. Saí da geografia, falei, vou voltar, porque estava numa república, estavam usando minha camiseta, fiquei bravo, voltei para fazer história, quase me formei em história. Era para estar na sala de aula. E me formei em gestão de processos gerenciais, depois eu fui para publicidade, marketing, aí fui para administração de educação. Te entendo, foi um resumo da minha história, mas está
abraçada, tá? Porque a Sim. gente chegou em comunicação pela vida e por estudo. Normal. Não, total, né? Eu acho que você é muito novo quando você escolhe. Você contou aí, eu ainda não tive muita opção, porque eu fui, né? Na verdade, eu queria estudar música, eu era apaixonada por música na época. Aí, não, meu pai falou: não, já pago o conservatório. Para que pagar uma faculdade de música? Não. Turismo. Não mudou muito a linha, né? Mas eu fui persistente, terminei, e aí depois eu comecei a atuar em marketing e veio, né? Aí entrou o lado mais acadêmico de buscar especialização, entendimento, né? De toda a complexidade que é, né? De entrar nesse universo aí bem dinâmico. E não é porque nós éramos comunicadores natos, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Na verdade, eu pegava livros e livros e passava noites e noites em claro, lendo. Noites e noites em claro, pai novo, né? Então, noites e noites em claro, fazendo minhas coisas, tal, e as coisas indo, enfim, e tirando certificações por aí vai. Mas eu queria deixar aqui um elogio genuíno, Amanda, porque para fazer esse episódio, eu acabei pesquisando, gostaria de pesquisar mais, mas pesquisei o suficiente para fazer episódio sobre a LIT e vi muito do seu trabalho. Ali, vi um histórico profissional muito bacana, vi ali, comentei do vídeo, mas vi uma linha de comunicação que, poxa, você falou, né? Tem os seus parceiros e você liderando. Conheço bem a história, mas assim, justamente é um trabalho bem feito, parabéns, e algo que a faculdade não ensina, né? A mão na prática, né, É, mano? eu acho que colocar a mão na massa, executar é o melhor aprendizado do mundo em qualquer área, para qualquer coisa, né? Você tem que arregaçar as mangas e você tem que arriscar. Você falou, né, uma frase disso, tem que arriscar, né? Não dá para não correr o risco e, e ver no que dá, né? Às vezes a gente acerta, às vezes não. Um Chora dia eu falei, um um dia depois de uma noite em claro, estudando, eu falei, será que o que eu estou aprendendo tá valendo? Será que tá valendo a pena? Será que realmente faz sentido? Deixa eu fazer aqui um episódio de podcast. Ai, que legal. E foi em março de 2021, né? E aí eu falei, deixa eu fazer aqui um episódio. Tinha um microfonezinho que eu peguei e falei, vamos lá. Aí chamei um amigo meu, massoterapeuta, e falei, vamos falar de marketing para massoterapia. Que legal. E foi indo, foi indo. Ou seja, foi a prática do estudo, e a prática ensina, né? Não, nunca será perfeito na primeira, né? Não, vai aperfeiçoando, né? A gente tem sempre que olhar. Isso eu brinco muito internamente com o meu diretor. Tem que ter erros e acertos e parar e analisar, né? Quando você perguntou como que você acompanha, tal, fora os dashes, as planilhas, tem um momento de tipo olhar friamente, deixar o ego de lado e não, ó, isso é legal, isso não é legal, isso você não pode repetir, né? Tem sempre que ter esse histórico, né? E registro para depois não esquecer, porque a cabeça, depois de uma certa idade, não funciona tão bem. Eu acho que nem certa idade, mas tanta responsabilidade, né? Mas também, né? Eu falo aqui às vezes em casa isso, mas não ouvem muito bem isso também. Amanda, a gente está chegando aqui antes que o meu editor me xingue muito, né? Que é um fato. Geralmente eu pego, mando aqui, eu estouro 1 hora e eu mando para ele e falo, cara, por favor, tem como editar para Faça um ontem? milagre. Exato, aliás, obrigado, Will. Mas assim, a gente vai chegar agora para o último bloco. Mas assim, no último bloco, na última pergunta, na consideração final, e eu estou bem triste porque eu quero parte 2, parte 3. Eu sempre falo, se eu pudesse, Amanda, honestamente, eu ficava fazendo episódio o dia todo do marketing Só batendo podcast. papo.
Eu faria isso facilmente. Parava, lia um livro, ia lá, via umas notícias da atualidade e ia bater papo com os amigos. Justo. Faria isso fácil. Mas queria ir. A gente tem muitos jovens, né? Na verdade, a maior parte da audiência do Marketing The Podcast é 27 a 34 anos. E o segundo público aí é 35 até 44. Isso segundo dados do próprio Spotify, tá? Para isso. Mas a gente tem o terceiro público, que a gente está falando de 18 aos 26. E esse público, mas também junto do 27 34, que a gente hoje em dia também a gente descobre, eu falei para vocês aqui quanto que eu demorei para descobrir o que é, Sim. ou pivota e por aí vai, estão ouvindo o teu episódio, né? Estão ouvindo o teu episódio no Spotify, estão ouvindo na Vesa TV, até porque esse episódio ele vai ficar 24 horas ali rodando na Vesa TV, né? Do Prêmio ABC da Comunicação. Você vai aparecer ali, Amanda, ali, ó, eu e você ali, né? Ainda bem que a minha mulher passou aqui atrás de mim e não me deu uma bronca, senão apareceria 24 horas também. Mas, para esses jovens, para esses profissionais que querem seguir a Amanda, o que a Amanda estudou, que é uma acadêmica, o que você indica? Duas, 3, 10, 25 mil obras aí para o pessoal, obras, teatro, filmes, citações, pode até citar Charlie Brown, já falei do Beagle aqui, pode falar, ou uma frase do teu Beagle que seja uau. O que você indica aí para o pessoal? Primeira recomendação, se for ter Beagle, tenha muita certeza que você não tem apego a nada, absolutamente nada, nem a sua própria vida, porque eles dominam a sua vida, né? Eles viram donos de você. Bom, eu separei aqui 3 referências de livros que eu acho que casa muito com o bate-papo, né? Acabou casando muito com o bate-papo que a gente teve, por sincronicidade. E porque eu acho que é o que eu mais consumo na vida, livros, então fica mais fácil eu fazer esse tipo de indicação. O primeiro é Festa da Insignificância, de Mila Kundera. É um romance, mas não é um romance mais ácido, irônico, e que traz muito da questão do o quanto a gente dá importância para as coisas que não têm importância, né? Então, um resumo bem cru, né? Os especialistas da literatura vão me matar, mas um resumo cru seria isso. E eu acho que para a gente que trabalha com pessoas, é importante ter essas referências para deixar ego de lado, vaidade, né? E se concentrar sempre no outro ou na nossa comunidade. Comecei o ano, aí o segundo é um livro que eu li no comecinho desse ano, que é A Lógica do Consumo, né, que é baseado em neuromarketing, então vários estudos em como a tomada de decisão da compra é influenciada principalmente pelas emoções, pelas memórias, pelos estímulos sensoriais, né, que às vezes a gente nem se dá conta, um aroma, uma textura. Então, acho que isso é o marketing da atualidade, então já fica um pouco de dica, se eu acredito um pouco no futuro dos próximos passos do marketing da publicidade, é muito conectado com a neurociência e todas as descobertas que ela pode trazer. E o Hitmakers, do Derek Thompson, porque desvenda muito a coisa do vou conquistar tudo com passe de mágica, né? Às vezes acontece, mas em grande parte, e ele traz muitos relatos disso, a grande parte é muito suor, lágrimas e chibatadas para você conseguir organizar ali distribuição, produto certo na hora certa, público certo que esteja apto a ouvir aquilo que você quer falar, né? Então, essas seriam as dicas. Maravilhoso, tudo estará. O Hitmakers ele está aqui embalado, aqui no meu guarda-roupa. É uma próxima leitura minha, né? Eu estou lendo agora o Digital Branding. Na verdade, eu leio muitos livros em paralelo e vários outros artigos e vou longe. Mas é um livro que todo mundo vem aqui e referencia. O Chris Bock, no primeiro episódio da 4ª temporada, ele é o head de atendimento da UMAP, né?
Ele chegou e falou, cara, Hitmakers. Ele também comentou a mesma coisa. É muito legal ouvir isso. E é muito legal que você citou agora, Amanda, porque em outro podcast, o qual também sou host, mas aí falando de paixão, né? Para quem não, para quem tá vendo, eu tenho Kobe Bryant no meu braço inteiro aqui tatuado. Eu sou um fã de basquete fanático, eu tenho 824 podcasts onde eu trago nomes do basquete. E eu trouxe um brasileiro, né, da minha cidade, inclusive de Santo André, que ele foi reserva do Kobe Bryant no Lakers, né? Do Kobe Bryant, do Shaquille O'Neal. E eu tava batendo um papo com ele, e ele falando um pouquinho sobre isso, quanto que ele era sparring do LeBron James. O LeBron James tinha 15, 14, 15 anos e ficava batendo nele. Ou seja, você olha hoje para um profissional desse, independente do nível de profissional, você fala, ah, não, é talento. É igual o Hitmakers. Ah, não, é passe de mágica. Não é, não é. Algo ali foi feito, muito bem pensado. Né? Amanda, que papo gostoso, que simpatia, que sorriso simpático, Amanda. Quero suas considerações finais, por favor. Bom, acho que primeiro eu quero agradecer. Realmente passou muito rápido. Queremos já o episódio 2 e pensando assim de uma forma geral, né, galera jovem que está começando em marketing, estudar e escutar o próximo, ter trocas, conversas, vai ser sempre muito enriquecedor e trazer muitos insights, trazer muitas ideias, né? Relações humanas traz isso, traz ideias e aí você vai correr o risco, você vai se jogar, colocar em prática e aprender com os erros. E onde te acham, Amanda? Bom, LinkedIn, Amandinha Rodrigues, porque existem zilhões de Amanda. Instagram é um pouco mais complicado, se eu não me engano, é a AM Rodrigues. E Ninguém lembra. TikTok também, outra Amanda. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, Amanda, só tenho que te agradecer, tá? Agradecer, já agradeço a Sing aí alguns episódios. A Sing sabe agradecimento. Quero agradecer aqui a Bianca, da Sing, inclusive, que fez esse meio de campo, né, pra gente de uma forma muito excelente. Mas maravilhoso também te conhecer, viu, Amanda? De verdade, eu vira e mexe, eu chego aqui no episódio sem conhecer a pessoa, tá? Eu venho de peito aberto e a coisa que o podcast mais me trouxe foi conhecer pessoas do bem, aprender com cada pessoa que vem aqui. Eu sempre falo a frase mais inteligente que alguém já disse. Aí falam, qual? Einstein? Também. Mas assim, deixa eu falar um pouco de só sei que nada sei. Né? E por mais que eu atue aí nos meus anos e anos aí com o negócio, você me ensinou, e eu tenho certeza que ensinou a toda a audiência sobre muita coisa. E eu tenho certeza, e por favor, pessoal, vão atrás e comprem fone da LIT, comprem os produtos da LIT, comprem os carregadores, porque, olha, vou falar para vocês, estou usando e é maravilhoso, virei fã da marca, tá? Então, e produzido aqui no Brasil, né? No final das contas, desenvolvido aqui no Brasil. Desenvolvido aqui no Brasil. Então, assim, é muito legal. Muitíssimo obrigado, viu, Amanda? Eu que agradeço, obrigada de verdade, foi uma honra. Vamos agora manter esse contato, né? Quem sabe em breve aí o segundo episódio. Para quem quiser acompanhar um pouquinho de LIT Brasil nas redes sociais, né? O site também. E aí mandem sempre um alô aí pra gente, que a gente gosta de relacionamentos, conexões. Eu gosto muito do Old. Mandem cartas! Mandem cartas! Tá? Mandem cartas para Amanda. Tá? Então, gente, finalizando mais esse episódio aqui do Marketing The Podcast. Muito bacana, tá? Muito bacana o carinho que estão tendo com a gente. Muito legal o que a audiência está tendo de carinho com a gente, me chamando no LinkedIn, me chamando nas mídias sociais. Gente, eu juro que eu vou trabalhar mais as mídias sociais do Marketing The Podcast assim que eu tiver também um tempo e tudo mais para alinhar a equipe e tudo mais. Mas vocês sabem muito bem, é só acompanhar no Spotify, no YouTube, no Deezer, onde vocês quiserem, Apple Podcasts, onde vocês quiserem. E o nosso conceito aqui
não é ser famoso. Nosso conceito aqui é justamente trazer mais conhecimento para o nosso meio, trazer pessoas muito mais interessantes que o seu host e justamente a gente aprender. Como vocês bem sabem, a gente vai ter episódios de liderança feminina, a gente vai ter episódios aqui com a Cíntia, com a Fanny, as quais eu anunciei nas mídias sociais, e elas vão conduzir episódios maravilhosos para vocês. A gente vai ter algumas séries. Vou aqui já falar para a Amanda que eu vou pegar uma série gamer aqui de uns 5 episódios só gamer, tá? Então a gente vai falar bastante disso. Então acompanhem a gente. Um grande abraço, só sei que nada sei, e até mais. Muito obrigado, Lit. Obrigada. Até mais.